Boa tarde, pessoal. Hoje estou aqui mais meu pai. E hoje vamos falar, o meu pai vai falar da história do Padre Cícero do Juazeiro, né, pai? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu espero que todos se inscrevam no canal Vinícius Barros e Família, dê um likezinho, assista o vídeo todo e aperte o sininho para gerar notificações, para dar uma força ao canal dele. Pessoal, foi um inscrito do canal de Vinícius que me fez um pedido. Se eu não poderia gravar a história do Padre Cícero de Juazeiro. Eu aceitei o desafio, pessoal. Eu gostaria de dizer que eu respeito todas as religiões, respeito todas as crenças e acredito que o Deus é um só. Só existe um Deus. Existem várias religiões, várias crenças e eu respeito todas. Hoje é um pedido de uma escrita para me gravar a história do Padre Cícero e a história do Padre Cícero é muito longa. Não dá para me contar só em um vídeo, eu vou contar algumas histórias do Padre Cícero. E gostaria de dizer que o Vitão me pediu para contar a história dos evangélicos. E nós temos inscrito no canal de todas as religiões, respeito todas, sem nenhuma sombra de dúvida, tá, pessoal? É só um esclarecimento e hoje vai ser a história do Padre Cícero de Juazeiro. Então, pessoal, Cícero Romão Batista, ele nasceu na cidade do Crato, em 1844. Quando ele tinha 11 anos de idade, pessoal, ele fez um voto de castidade e resolveu que ia para um convento para estudar para ser um padre. Ele foi para Cajazeira, na Paraíba. Porém, depois com a morte do seu pai, ele ficou muito sentido. Ele tinha a mãe dele e duas irmãs, morava no Crato, e ele voltou para a cidade do Crato, no Ceará. Chegando no Crato, ele resolveu seguir a vocação e foi para uma escola de padres em Fortaleza. Lá ele conseguiu a ordenação de padre, voltou para o Crato e lá, em 1872, ele gravou a primeira missa na cidade do Crato. Porém, há uma pequena vila com algumas casinhas de taipa e uma pequena capela. As senhoras pediram a ele se não dava para ele rezar uma missazinha e tomar conta da capelinha, justamente num povoadozinho que hoje é a grande cidade de Juazeiro do Norte, onde o Padre Cícero praticamente fundou, né? E quando ele foi para lá era uma pequena vila, pessoal, pequenininha. E o padre, muito criativo, ele começou a envolver a sociedade e conseguiu fazer alguns movimentos, reformou a capelinha do lugar e conseguiu fazer com que ele desenvolvesse Juazeiro do Norte. O lugar foi crescendo, foi desenvolvendo, pessoal. A história diz que um desses seguidores do Padre Cícero, pessoal, ele chegou para o padre e reclamou: padre, eu fabrico candeeiro e não estou conseguindo vender, padre, quase não estou conseguindo vender. Lá em casa as coisas estão difíceis, estou passando algumas necessidades. O Padre Cícero disse para ele: filho, fabrique bastante candeeiro, mas bastante candeeiro mesmo, eu quero muito candeeiro. Ele disse: mas padre, eu não estou conseguindo vender poucos candeeiros que tem. Como que eu vou conseguir, padre, fabricar muito candeeiro e eu vou vender a quem? Ele disse: filho, faça o que eu estou pedindo, faça muito candeeiro, mas muito candeeiro mesmo. A surpresa dele, pessoal, numa grande procissão que o padre marcou, que o pessoal ia com velas, o padre disse: todo mundo que for para a procissão é para ir com candeeiro. Os fiéis disseram: padre, e aonde a gente vai comprar esses candeeiros? Ele disse: vá na casa do fulano, que o fulano tem candeeiro, pode ir todo mundo para lá.
comprar candeeiro, porque a procissão não é com vela, é com candeeiro. E assim o rapaz vendeu todos os candeeiros dele e tanto ajudou o padre na reforma da capela, como ajudou o senhor na sua rendazinha mensal que ele fabricava candeeiro. Essa é uma historiazinha extra do Padre Cícero. Mas, pessoal, na história de Juazeiro, quando foi em 1911, Juazeiro passou a ser cidade. E o padre foi o primeiro prefeito da cidade de Juazeiro. Ficou 14 anos no poder como prefeito. O padre foi eleito como a pessoa, a figura mais importante do estado do Ceará. Esse padre conseguiu, pessoal, com 14 anos de prefeito da cidade de Juazeiro, ganhou um respeito enorme, inclusive entre os políticos. E nessa época tinha uma tal coluna Júlio Preste. E eram uns políticos dissidentes do governo do Ceará, dizem que invadiu Juazeiro. E um deputado, que, se eu não me engano o nome era Floresvaldo, esse deputado fez um movimento para cavar os fiéis que seguiam o Padre Cícero e de outras cidades, até de Pernambuco, cavaram uma levada, uma vala enorme ao redor de Juazeiro. E a coluna Júlio Preste, por terra, não conseguiu invadir Juazeiro. E nessa daí, esse deputado negociou com um bando de Lampião, para o Lampião ajudar o Padre Cícero nessa missão. Lampião levou para Juazeiro, foi Lampião e mais 49 cangaceiros. Chegaram lá, a negociação foi que, além de alguns mantimentos, algum dinheiro, o Lampião, o Virgulino Ferreira, ia ganhar uma patente de capitão. Ia se chamar Capitão Virgulino, pessoal. Dizem que foi forjada a patente de capitão. Mas quando justo na época que era para dar a patente, o deputado adoeceu, foi para o Rio de Janeiro e morreu. O Padre Cícero, muito esperto, procurou no estado do Ceará um funcionário que pertencesse, um funcionário federal. E o funcionário assinou a tal patente para dar ao Capitão Virgulino. E depois ele foi muito contestado pelos políticos, pelos empresários, pela imprensa. Como que se daria uma patente de capitão a um bandido? Aí a resposta dele, pessoal, foi: olha, quando chegou Lampião e 49 cangaceiros, eu não só assinava a patente, eu assinava a destruição do governo federal. Quanto mais não a patente de capitão para ele. Foi a resposta que o funcionário deu. Dizem que quando Lampião chegou em Juazeiro, pessoal, com uns 49 cangaceiros, ele se ajoelhou no pé do Padre Cícero. E beijou nos pés dele, chamou ele de meu padrinho Padre Cícero. Por isso que existia todo esse elo de consideração entre os dois. Diz a história que aquelas pessoas que saíam para vender na região dos sertões de Ceará, Pernambuco, Paraíba, toda a região Nordeste. Diz que aqueles vendedores, o Padre Cícero fez uma espécie de uma cartinha e eles andavam com ela no bolso. Quando topava o bando de Lampião, simplesmente o cara tirava a cartinha do bolso e mostrava. Quando o cangaceiro ou o Lampião lia a cartinha, falava: você tem acesso livre, pois ele jamais negava um pedido do Padre Cícero. Era assim a história do Lampião com o Padre Cícero. Os dois, o Lampião tinha maior consideração por ele, que chamava ele de meu padrinho Padre Cícero. Então, pessoal, o Padre Cícero aconteceu na época, dizem que uma espécie de um milagre. Numa missa, lá na capela, diz que uma beata foi, quando eles foram dar a hóstia sagrada para ela, a hóstia se derreteu em sangue. E isso aconteceu por 134 vezes. Na hora que iam dar a hóstia virava sangue. Depois teve investigação da Igreja Católica
2 resultados foi favorável ao padre Cícero e um foi contra. Inclusive a Igreja Católica chegou a expulsar o padre Cícero das suas missões. Só muitos anos depois foi que a Igreja Católica foi reconhecer o trabalho do padre Cícero de Juazeiro. Mas quem vai contestar isso, pessoal? Se o padre é adorado por uma legião enorme, pessoal, principalmente da Romaria do Romeiro Nordestino. Ele conseguiu transformar Juazeiro, pessoal, num potencial enorme de turismo, de religiosos. Seguindo para Juazeiro, hoje, por incrível que pareça, de uma simples vila, é uma cidade com aproximadamente quase 300 mil habitantes, uma potência, em pleno sertão do Cariri. Quem vai contestar um nome desse? Se sai vários ônibus de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, vem pessoas do país inteiro visitar Juazeiro. Tem como contestar a fé desse povo? Não tem. Então, para uma grande parte do povo nordestino, o padre Cícero é santo. E quem vai contestar a fé deles? A gente tem que respeitar a fé de cada um. Se o cara acredita no padre, vamos respeitar a fé. O outro já acredita no Frei Damião, o outro já acredita no pastor X, no bispo X, no Papa, e assim vai. E a gente tem que só que respeitar a religião de todos. Então diz, pessoal, que lá no Juazeiro tem um horto. Esse horto é uma subida enorme, de aproximadamente mais de 5 quilômetros. E os fiéis, debaixo de um soforte enorme, vão até o horto. Rezar, fazer suas penitências e suas promessas, pagar suas promessas ao padre, que muitos contam que conseguem com a sua fé, os seus milagres, né? E a gente tem mais que respeitar. Sai muitos todo ano daqui do meu lugarzinho, Rainha Isabel, aqui em Pernambuco. Todo ano vai vários carros, vários transportes, sai lotado para ir para o Juazeiro. E a gente tem mais que respeitar essas pessoas. É isso, pessoal, a história do meu considerado padre Cícero, que para muitos santos, né? E a gente tem que respeitar essas pessoas. Lá as pessoas saem debaixo de um soforte, não só para ir para o horto, com uma igreja lá das Candeias, né? Que eles saem cantando a música, a musiquinha que eles cantam, né? Oh, que caminho tão longe, cheio de pedra e areia, valeu-me meu padrinho Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Um abraço, pessoal, a todos, tudo de bom, uma boa tarde. A gente respeita a fé de cada um. Eu espero que vocês se inscrevam no canal Vinícius Barros e Famílias, dê um likezinho, aperte o sininho para gerar notificações, assista o vídeo, que é muito importante. Um abraço a todos e outro dia tem outro conteúdo. Eu vou pesquisar também para montar um vídeo contando a história dos evangélicos no Brasil. Isso foi uma promessa que eu fiz e vou cumprir. Um abraço a todos, tudo de bom, uma boa tarde. Boa tarde.